Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez reunidos, para que a gente possa fazer o fechamento do capítulo 12, que é da perfeição moral. E exatamente hoje, essa noite, nós vamos falar sobre 3 tópicos, o egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Esses 3 tópicos vão abranger as questões da 913 a 919. Portanto, para que a gente possa iniciar com tranquilidade, para buscarmos estudar as questões que virão adiante, fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, roguemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso querido e amado Mestre, que esteja conosco, nos amparando, nos protegendo, abrindo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a fim de que possamos buscar entender as questões do Livro dos Espíritos. Que a espiritualidade amiga possa nos abraçar a todos, nos envolver a todos, nessa noite de muita paz e de muita luz. Ser conosco, mestre querido e amigo, hoje e sempre, que assim seja. Vamos começar a trabalhar a questão 903 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? E aí vem a resposta da espiritualidade amiga. Já dissemos várias vezes, é o egoísmo e dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Vós o combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. E continua, que todos os vossos esforços tendam para este objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar já nesta vida da perfeição moral, deve arrancar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, olha que interessante, Para que a gente possa ver a importância desse questionamento dos espíritos com relação a nós, eles nos alertam, que o egoísmo é o pior de todos os vícios, E é através dele que deriva todo o mal, E se nós não conseguimos arrancar esse egoísmo das nossas atitudes, das nossas situações de enfrentamento do nosso dia a dia, nós estaremos aí simplesmente combatendo inutilmente as grandes mazelas que nos afligem. E eles nos fazem um taxativo pedido para que a gente busque nos esforçarmos para esse objetivo em si, que é arrancar ou tentar extirpar o egoísmo das nossas situações vivenciadas, Porque se a gente realmente deseja buscar o caminho da perfeição moral ainda dentro dessa reencarnação, a gente precisa arrancar de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, o egoísmo. Porque o egoísmo ele é totalmente incompatível com essa lei maravilhosa que é a lei da justiça, do amor e da caridade. E se a gente não extirpa o egoísmo das nossas atitudes, a gente, através dele, faz com que neutralizemos todas as outras nossas qualidades. Então, se atentem a esse questionamento, busquem avaliar no seu dia a dia o que a gente tem feito, no nosso dia a dia, na verdade, o que é que a gente tem feito para a gente poder arrancar das nossas vivências esse vício que é tão maléfico às nossas vidas, que é o egoísmo. A gente tentar
buscar sintetizar um pouquinho, né, como é complexa essa coisa do egoísmo, eu fui buscar uma fábulazinha de um autor desconhecido, e a gente vai ler ela primeiro, né, e depois no último slide, né, do fechamento, a gente vai fazer um comentário bem breve a respeito da fábula, mas é bastante interessante que vocês busquem o entendimento de cada um nessa fábula, né? Porque ela vai retratar as nossas dificuldades individuais, inerentes de cada um. Né? Então, essa fábula começa assim. Certa vez, um jovem muito rico foi procurar um rabi para lhe pedir um conselho. Toda a fortuna que possuía não era capaz de lhe proporcionar a felicidade tão sonhada. Falou da sua vida ao rabi e pediu ajuda. Aquele homem sábio o conduziu até uma janela e lhe pediu para que olhasse para fora com atenção. E o jovem obedeceu. O que você vê através do vidro, meu rapaz? Vejo homens que vêm e vão, e um cego pedindo esmolas na rua. Então o homem lhe mostrou um grande espelho e novamente o interrogou. O que você vê nesse espelho? Vejo a mim mesmo, disse o jovem prontamente. E já não vê os outros, não é verdade? E o sábio continuou com suas lições preciosas. Continuando, o sábio disse a esse nosso jovem: observe que a janela e o espelho são feitos da mesma matéria-prima, o vidro. Mas no espelho há uma camada fina de prata colada ao vidro, e por essa razão você não vê mais do que sua própria pessoa. Se você se comparar a essas duas espécies de vidro, poderá retirar uma grande lição, disse o sábio. Quando a prata do egoísmo recobre a nossa visão, só temos olhos para nós mesmos e não temos chance de conquistar a felicidade efetiva. Mas, quando olhamos através dos vidros limpos da compaixão, encontramos razão para viver e a felicidade se aproxima. Por fim, o sábio lhe deu um simples conselho. Se quiser ser verdadeiramente feliz, arranque o revestimento de prata que lhe cobre os olhos para poder enxergar e amar aos outros. Autor desconhecido. Olha que bonita a fábula, né, gente? É uma historieta, né, na verdade. Que vem retratar o que a gente realmente faz das nossas vidas. Né? Quando a gente só tem olhos para nós mesmos, né? Para as nossas vontades, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas situações menos felizes, onde a gente superlativa tudo que acontece com a gente, né? Meus problemas são todos maiores, as minhas complicações são sempre as maiores. Isso é egoísmo puro, gente. Porque se a gente revestir, né? Se a gente tirar esse revestimento, né? Que existe atrás desse espelho que só mostra para nós as nossas próprias dificuldades, a gente vai encontrar um vidro limpo, né? E através desse vidro limpo, a gente vai ver as dificuldades do outro, né? As dificuldades inerentes que a gente vê, é só olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, e a gente vai encontrar dificuldades N de outras circunstâncias, né? E aí a gente vai entender que nem tudo aquilo que a gente superlativou com relação a gente mesmo são as maiores coisas do mundo. Há dores mais doídas que a nossa, há dificuldades mais difíceis que a nossa, há situações mais complexas que a nossa. Não que a gente não deva valorizar e aprender com as nossas dificuldades, mas que essa valorização das nossas dificuldades faça com que a gente aprenda realmente a limpar essa camada fina de prata que recobre esse vidro limpo, para que a gente olhe com compaixão a dificuldade do outro. Né? Porque olhando a dificuldade do outro e entendendo, né, ou pelo menos buscando num primeiro momento o entendimento da dificuldade do outro, aceitar essa dificuldade, não como a gente queria que fosse, mas aceitar como realmente ela é. Nós estaríamos encontrando uma razão melhor para viver. Com essa busca, com esse trabalho
de se autoconhecer, a felicidade vai se aproximar. Então, o trechinho final, né, dessa historieta, onde o sábio diz assim, olha, se a gente quer ser verdadeiramente feliz, a gente precisa arrancar, né, esse revestimento de prata, que ainda é a grande mazela dos nossos olhos, né, para que a gente possa enxergar realmente o outro, amar realmente o outro, mas não esquecendo de que a gente tem que amar, que a gente tem que enxergar as pessoas como elas são, né? Que a gente não tem que mudar as pessoas para poder ver nelas situações de benevolência, né? Situações de coisas que são boas nelas, né, gente? Então, parar de olhar para o próprio umbigo, né? E olhar ao redor das nossas vidas, e nós encontraremos aí dificuldades bem mais atrozes do que certamente a gente vive nas nossas mesas. Vamos seguindo aí, tá bom, pessoal? Aí na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento para a espiritualidade, né? Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Nós chegaremos a conseguir, né, arrancar isso do nosso coração? E olha que os espíritos vão nos responder. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Gente, então, isso vai demandar tempo, né? Demanda tempo de aprendizado, às vezes demanda tempo, e a gente vai aprender isso, às vezes, através de sofrimentos, né? Porque a gente precisa valorizar mais as coisas do espírito e menos as coisas da matéria. Porque é aprendido lá desde o começo que a gente vai angariar como aprendizado eterno as coisas que são do espírito. O que o espírito aprendeu com relação ao respeito ao próximo, ao amor, à benevolência, né, à compaixão, é o que a gente vai levar com a gente, né? As instruções materiais com relação à inteligência é importante, mas as coisas dos espirituais, elas vão sempre falar mais alto, né? A gente sabe, já estudou na aula passada, que nós temos as duas asinhas, né? A asa da evolução do espírito e a asa da evolução do intelecto. Então, as duas são necessárias. Mas existe uma diferença, né, dessa coisa do intelecto. Ela não é explicitamente material, né? Ela vai nos fazer, através da intelectualidade, entender as coisas materiais, né? Dar o verdadeiro valor às coisas materiais, não as colocando à frente das coisas espirituais. E aí, ele dá mais uma dicasinha, né? Que vai ser necessário que se reforme as instituições humanas, né? Porque ainda a gente tem muita coisa de entretenimento, né, de excitação, que foge, né, ao nosso controle. E para que isso possa ser reformulado, vai depender do nosso aprendizado de educação, gente. Então, se atentem a isso, né? Nós todos, né, como indivíduos que somos espirituais, né, que nós possamos realmente valorizar mais as coisas do espírito. Não que a gente não deva valorizar as coisas materiais. Lógico que é necessário que a gente valorize. Né? É importante que a gente progrida, é importante que a gente tenha conforto, é importante que a gente busque também, né, uma boa posição dentro das coisas materiais. Mas o que ele pede aqui é que a gente não coloque essas coisas da matéria acima das coisas do espírito. Porque as coisas da matéria, elas ficarão aqui na matéria. E as coisas do espírito, elas caminharão conosco diante do nosso aprendizado e da nossa evolução.
E aí, olha que frase bonita, né? Que a gente encontrou. O homem é tão egoísta que é preciso falar em recompensa em outra vida para que ele pratique o bem nesta. Olha como a gente ainda está bem longe, né, do ideal. Olha onde a gente encontra o egoísmo, né? Então, assim, a nossa parte egoísta ainda precisa entender, ou precisa saber, né, ou precisa acreditar, vamos dizer, talvez essa fosse a palavra mais coerente, né, do que a gente está falando, numa recompensa de uma vida futura, né, para que ele pratique o bem nesta. Sendo que não é necessário isso, gente. O bem, ele está dentro da gente. É uma sementinha que Deus colocou na gente. Nós somos pessoas do bem. Então, fazer o bem é uma coisa que nós, como espíritos, nascemos para fazer. E a gente precisa aprender a fazer o bem. Precisa aprender a praticar o bem. Voltar mais uma vez, né, um chamamento para vocês. A gente precisa aprender a tirar aquela pratazinha, né, da frente dos nossos olhos e praticar o bem. Porque, na verdade, olha um ponto egoísta aí. A gente sabe que praticando o bem, a pessoa que mais vai receber em troca desse próprio bem somos nós mesmos. Então, vou repetir aquela frase tão interessante que o Sr. Sebastião Bastos falava no Kardec, né? Se a gente soubesse a importância que é fazer o bem, a gente fazia o bem até por velhacaria, né? Enquanto nós ainda estamos, né, nesse caminhar menos acerca das coisas espirituais, que ainda a gente pense assim, para que a gente possa praticar o bem. Mas eu acredito que com a reformulação das instituições humanas, a gente vai entender que nós seremos responsáveis não só pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer também. Ok? Vamos lá. É egoísmo pensar somente em nós próprios como centro do mundo e construir um mundo fechado que nos isola das oportunidades que a vida pode oferecer? Ora, gente, o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas no mundo, né? Então a gente vê que as dificuldades que são encontradas no mundo, elas são em detrimento disso, né? Do egoísmo, né? Países que querem se apropriar da fraqueza humana de outros países, países que querem se aproximar da riqueza do outro país, instituições que buscam se fechar em detrimento do autocontrole delas próprias, isso em todos os níveis, né? Então, esse egoísmo, né, essa excentricidade, ela vai causar ignorância, né, a cólera, né, e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. Porque todo ignorante, né, através do seu egoísmo, tem raiva. Tendo raiva, ele será descontrolado, né? E sendo descontrolado, o que ele faz? Ele faz, ou seja, ele origina os problemas do mundo. Portanto, é tão importante que a gente minorize, pelo menos, né, esse nosso pensar egoísta, né? Esse nosso pensar egoísta, não só com relação a nós, mas com relação à sociedade que a gente vive, ao nosso ambiente de trabalho, que a gente seja colaborativo com o nosso companheiro de trabalho, que a gente seja colaborativo dentro da casa espírita, que a gente seja colaborativo onde a gente passa, que a gente tenha olhos de ver no outro, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente encontra nele, a beleza que é o ser humano que está ali na tua frente. Porque ele é nada mais, nada menos que uma criação divina. Então ele pode estar atravessando nesse momento situações difíceis, dias difíceis, pode errar, né? Pode estar aí
se isolando nas oportunidades que a vida pode oferecer para ele. Mas é importante que a gente entenda esse indivíduo como filho de Deus, né? Assim como nós somos. Porque isso é uma via de mão dupla. O outro pode reconhecer na gente aquilo que a gente reconhece no outro. Então é sempre importante a gente entender isso, né? Usar da empatia. Eu acho que uma coisa legal para a gente quebrar essa coisa do egoísmo é a gente usar da empatia, né? Viu o outro numa situação difícil ou reprovável, se coloque no lugar dele, né? Como é que eu agiria passando por toda aquela dificuldade que ele está passando, para eu poder ter uma avaliação melhor daquela situação? E um outro controle, e um ponto de controle que eu acho extremamente importante, se pergunte quando você estiver trabalhando o seu egoísmo com relação às situações da vida, o que o Cristo faria no meu lugar? Eu acho que essa é a chave para a gente quebrar o egoísmo e renascer na gente a compaixão, o entendimento da dificuldade do outro. E aí a gente busca uma frase do Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 8, que ele diz assim, ó: a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha que bonito, gente, né? A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Porque normalmente uma pessoa egoísta, ela é extremamente orgulhosa, né? E vice-versa, né? Uma pessoa orgulhosa, ela é egoísta, né? Porque é aquilo que a gente falou, ela só olha para o próprio umbigo dela, ela só quer saber dos benefícios para ela. Então a gente vê um irmão nosso passando do nosso lado, mil e uma dificuldades, e a gente fecha os olhos como se não tivesse vendo absolutamente nada. A gente precisa, né, amolecer mais o nosso coração, abrir mais os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? O Cristo já dizia, né, ó, é importante que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, para que a gente possa absorver e se render à dificuldade do outro através da compaixão, né? E aí ele completa, né, que os abusos de toda espécie, né, cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha, gente, a gente tem que aprender que a vida é como se fosse uma situação em que nós estivéssemos caminhando com os dois braços abertos, né? Imagine você caminhando com os dois braços abertos. O que está à sua frente busca o braço do outro que está atrás, porque ele já atingiu uma situação em que pode te ajudar a buscar a situação em que ele está passando. E você, abrindo o seu braço de trás, auxilia aquele que vem atrás de você, que estica o braço à frente dele, para que você possa trazer ele até o aprendizado das suas experiências. É assim que nós funcionamos, um auxiliando o outro. Essa é a lei da caridade. E a gente sabe que uma das premissas da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Pessoal, na questão 917, Kardec fala, pergunta, na verdade, né, para a espiritualidade. A espiritualidade vai explicar que de todas as situações, né, que a gente incorre nas nossas encarnações, de todas essas imperfeições humanas que a gente carrega ainda, o egoísmo é com certeza mais difícil de desenraizar da gente, porque ele deriva da influência da matéria, né? É o que nos aproxima muito da matéria, do valor que a gente dá nas coisas materiais, né? Porque ainda essas coisas materiais, ela está muito próximo da origem nossa, né? E se a gente não se dá a possibilidade de fazer com que as coisas do espírito sejam mais importantes do que a coisa da matéria, dificilmente a gente larga, né? Ou a gente desenraiza essa coisa do egoísmo da gente. E a gente não consegue se libertar, porque a gente sabe que através dos ganhos materiais é que a gente vai concorrer a todo o entendimento que a própria sociedade
nos remete às facilidades do entretenimento, né? Abrir mão de todos esses entretenimentos que a sociedade nos oferece através das possibilidades materiais nos afastam, né, do verdadeiro caminho, da verdadeira essência que é a nossa essência espiritual. Mas ainda, no estágio que nós estamos de evolução, a gente ainda valoriza muito, e é muito influenciável pelas coisas da matéria. E aí ele continua, né? Os Espíritos continuam nos dizendo o seguinte, que esse egoísmo que está tão enraizado dentro da gente ainda, ele vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Ou seja, quando nós entendermos que nós somos seres espirituais, vivenciando situações de experienciações materiais, aí a gente vai conseguir dar uma guinada nisso. Porque a gente vai entender que a moral é muito mais importante que a material, né? E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas, né? Então, olha, apesar de a gente ter esse entendimento ainda, a gente foi agraciado pela misericórdia divina com essa doutrina maravilhosa que nos faculta o nosso verdadeiro estado futuro, né? A gente vai saber, através daquilo em que a gente executou aqui, quais serão as nossas reais possibilidades de pena e gozo, tanto vivenciando na matéria reencarnado, como vivenciando na matéria desencarnado, né? Como espíritos. Então, olha a beleza disso, né? Não vai ser através de ficções, né, alegóricas que nós vamos quebrar ou enfraquecer esse egoísmo dentro da gente. E ele continua. Quando isso for bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. E mais, ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então, olha como o Espiritismo vai, de alguma maneira, nos auxiliar a que a gente quebre, né, esse vínculo, né, dessa influência material e que a gente comece a valorizar mais a proporção da vida moral. Porque essa é realmente importante. Continuando, pessoal, esse espírito maravilhoso que dá cada sacolejada na gente, né? Olha o que ele escreve, chamando a nossa atenção, na verdade, de como a gente ainda vive nos nossos dias de hoje, né? De como a gente ainda está tão arraigado nas influências materiais, né? Olha o que ele fala. Enquanto nos demoramos nas teias da animalidade, costumamos centralizar a vida na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, agindo pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo. A passagem na Terra significa então para nossa alma um movimento feroz de caça e presa. E olha só quem é que nos fala isso. O nosso grande amigo e Espírito Emmanuel. E aí a gente completa, né? O egoísmo vem do instinto. Pode, portanto, ser astuto e sagaz, porém nunca é inteligente. Muito bonito, né, gente? E é tão próximo daquilo que a gente é ainda, né?
Mas como a gente viu no slide anterior, a gente tem o espiritismo que pode quebrar, né, essa teia, né, essa tríade que é muito complicada para a gente estar enveredada dentro do egoísmo, né? E é ainda o que a gente faz com propriedade, né? Se orienta pelo cérebro, age pelo estômago e se inspira pelo sexo. E aí a gente fica muito próximo, né, do movimento feroz de caça e presa, brincando de gato e rato. Mas, como a gente já estudou lá na frente a coisa do instinto e da inteligência, né, a gente sabe que o egoísmo ele vem do instinto. Né? E ainda nós, como seres de informação, de várias reencarnações, né, que vivencia ainda planetas de expiações e provas, a gente vive muito, né, pelo instinto, né? A gente se atém muito pelo instinto, né? E, portanto, né, esse egoísmo ele pode ser até astuto e sagaz, porém nunca inteligente. Né? A gente às vezes vai pecar por instinto, mas nunca por inteligência. Ok? Continuando, né, nesse nosso papo, eu trouxe duas frases muito interessantes. A primeira, né, do Niceto Alcalá Zamora, em que ele diz assim, ó, a sorte do egoísta é viver sem preocupações. O seu castigo é morrer sem afetos. Né? Porque nós, quando a gente é egoísta mesmo, né, e a gente tem essa possibilidade, a gente não tem muitas preocupações. Né? Mas, será que o egoísta consegue angariar afetos? Bom questionamento, né? E aí Kardec vem para fechar, assim, dar uma fechada bem legal, dizendo assim, ó, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Né? A gente viu lá na frente, a primeira pergunta, 913, né? Qual é para os espíritos, né, o maior vício, né, que a gente vai ter que enfrentar? O egoísmo. Né? E em contrapartida, Kardec diz que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Ok? Vou falar um pouquinho, né, sobre a conceituação do homem de bem, né, que é dado pelos espíritos e por Kardec. Né? Então, qual para nós a importância da conceituação do homem de bem dada pelos espíritos e por Kardec? E olha o que eles vão nos falar. Tornar-nos homens de bem. Podemos assim resumir o objetivo final da reencarnação. Estamos na posse de um corpo físico para evoluirmos, para nos tornarmos perfeitos, despojarmos das nossas má tendências e adquirir virtudes. Conhecendo os caracteres do homem de bem, temos um caminho traçado, um norte que balizará o comportamento a ser adotado para prosseguirmos uma perfeição possível que nos levará ao reino dos céus prometido por Jesus. Coisa bonita, né, gente? A gente pode se tornar um homem de bem. Né? A gente pode. Esse é o resumo final da nossa reencarnação. Né? A gente está vivenciando, através do nosso corpo físico, estágios para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se tornar indivíduos perfeitos, nunca esquecendo que nós chegaremos à perfeição relativa, né? Isso a gente não pode esquecer. E como que a gente faz isso, gente? A gente tem que se despojar das nossas más tendências, adquirindo virtudes, né? Então, tem algumas pessoas que falam assim, a gente tem que matar o homem velho e construir um homem novo. Eu até não sou muito a favor dessa fala. Eu preferia que a gente pudesse reconstruir esse homem velho num novo homem. Porque o homem velho, apesar de todas essas dificuldades que ele traz, mas ele traz muita coisa boa, muitas experiências que são extremamente importantes para que a gente possa chegar ao nosso ponto, né, que nós estamos batalhando aqui nessa reencarnação. Então não é importante que a gente mate o homem velho, é importante que a gente transforme o homem velho num homem diferente, né? E como a gente faz isso? Dominando as nossas más tendências e adquirindo novas virtudes, né?
conhecendo os caracteres do homem de bem, a gente vai ter um caminho traçado. E esse caminho que a gente traçou é o caminho que vai balizar o comportamento a ser adotado e prosseguirmos rumo à perfeição possível, que é essa perfeição relativa, e é dentro de cada reencarnação. Lembra no capítulo anterior que Dr. Bezerra fala que essas coisas não vêm de uma hora para outra, isso acontece durante milênios. São passos e passos e passos que vão demorar milênios para que a gente possa buscar essa perfeição. Mas se a gente cruzar os braços, vai demorar mais ainda. Então que a gente já começa a trabalhar isso, né? Que nos levará ao reino dos céus prometido por Jesus. E que a gente também, né, não caia nesse entendimento, né, que esse reino dos céus é aquele onde a gente vai ficar tocando harpa. Não, não é nada disso. É o reino dos justos, né? São reinos dos espíritos puros, onde a gente poderá trabalhar na mesma proporção em que trabalha Jesus. E aí, mais uma perguntinha dizendo assim: podemos considerar que a humanidade já ha atingido esse estágio? Né? A gente já pode entender que a humanidade já está atingindo esse estágio, né, de homem de bens, né, de homens do bem, né? E olha que a espiritualidade responde para a gente. A Terra ainda se encontra classificada como um planeta de provas e de expiações. Então, há um caminho para se trabalhar, há um caminho para se percorrer. Nós já estamos sendo avisados há bastante tempo, estamos, né, galgando aí uma projeção para o planeta de regeneração. Mas é importante que a gente entenda que ainda a Terra se encontra como planeta de expiações e de provas. A sua humanidade encarnada e desencarnada ainda se defronta com imperfeições que a infelicitam. Ou seja, os indivíduos que aqui reencarnam e que aqui desencarnam ainda se degladiam com as imperfeições que os deixam infelizes. Né? Nós somos ainda imperfeitos e lutamos contra essas imperfeições que nos trazem infelicidades. Isso é compreensível dentro do estágio do qual a gente está vivenciando hoje. Quando a gente mudar para esse planeta de prova planeta de regeneração, as coisas vão se modificar, né? Haverá dificuldades? Haverá, mas serão em menor escala. O bem vai prevalecer sobre o mal. As situações serão menos complicadas do que as que a gente encontra aqui hoje. Testemunhamos no nosso cotidiano a ocorrência de desigualdade social, de guerras, deflagradas por motivos econômicos e religiosos, o império da violência nos grandes centros urbanos e do egoísmo fazendo prevalecer o interesse individual sobre o coletivo. A julgar pelos caracteres do homem de bem definidos por Allan Kardec, somente podemos concluir que ainda nos encontramos muito distantes de assim podermos considerar a humanidade que habita esse planeta. Então, nós não estamos atingindo esse estágio ainda. Estamos caminhando, né? Porque nós encontramos nos indivíduos reencarnados e desencarnados nesse planeta, nessa orbe da Terra, todas essas dificuldades que Kardec nos cita, né? Na verdade, Kardec não, que a espiritualidade nos cita, né? Desigualdade social, indivíduos que deflagram guerra por motivos religiosos e econômicos, matam em nome de Deus, né, dizendo que é uma questão religiosa, impérios que são criados sobre a violência de grandes povos, né, sacrificando e escravizando grandes povos, né, e o interesse pessoal, né, gente, individual, dominando, na verdade, sobre o verdadeiro interesse que deveria ser o coletivo. Né? E isso é a verdadeira simbiose do egoísmo. Essa questão que eu pus em 1918, às vezes ela não está nos termos que está no livro, mas eu acredito que ela está relacionada com o que Kardec vai nos passar com relação aos caracteres do homem de bem. Então, diante dos caracteres do homem de bem definidos por Kardec, quais os principais vícios que a gente pode identificar como obstáculos para que assim possamos nos considerar esse homem de bem, certo?
Então Kardec vai apontar aí, eu colhi aí 6 itens que eu achei extremamente importante que Kardec nos passou para que a gente possa buscar a identificação ou o primeiro caminho para nos transformarmos em homens de bem. Então, o primeiro deles, prática da lei de justiça, de amor e de caridade sem esperar qualquer retribuição. Segundo, ser bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Terceiro, encarar o poder e a riqueza como um depósito que Deus lhe outorgou para usar em favor do bem. Quarto, ter indulgência para com as fraquezas alheias. Quinto, não ser vingativo, perdoando as ofensas. Sexto, enfim, respeitar em seus semelhantes todos os direitos que a lei natural lhe concedeu. Fácil? Não é. Possível? É possível. Se nós não conseguirmos os 6, vamos buscar fazer pelo menos aquele que esteja mais próximo das nossas possibilidades. Eu acho que ser bondoso, humanitário e benevolente para com as pessoas não é tão complicado, né? A gente pode ser bondoso, a gente pode ser humanitário, a gente pode ser bom, benevolente para com as pessoas, entendendo a dificuldade do outro, né? Encarar o poder e a riqueza como um depósito que Deus lhe outorgou para usar em favor do bem. Poxa, gente, nós acabamos de falar em questões anteriores que nada é nosso. As coisas que estão relacionadas à matéria não são nossas, são empréstimos divinos. Então, que a gente possa entender esses favores que nos são dados, que a gente possa usar isso em benefício de fazer o bem para o outro, porque isso automaticamente vai nos trazer benefícios, né? E fazendo essas coisas e entendendo isso, a gente vai estar lá praticando a primeira, que é a lei da justiça, do amor e da caridade, né? Porque é obrigação nossa fazer isso, porque se foi dado de empréstimo para a gente, é importante que a gente também possa repassar esse empréstimo, né? Não cobrar juros exorbitantes, né? Desses empréstimos que Deus nos coloca nas nossas mãos para que a gente possa fazer uso e fruto deles. Ter indulgência para com as fraquezas alheias, né? Entender que o outro tem dificuldades como a gente, vai fracassar às vezes. Que a gente possa estender a mão numa situação dessa, né, de dificuldade. Não ser vingativo, né? Se alguém nos ofende, que a gente possa não revidar a ofensa, né? Que a gente busque perdoar as ofensas. Eu tenho um pensamento muito particular, gente, que eu sempre digo e coloco minha posição para vocês. Pode ser que esteja totalmente fora de contexto, mas é uma coisa que eu acredito. A gente ainda tem muita dificuldade de perdoar as ofensas que são atribuídas a nós, porque quando a gente acha que a gente perdoa aquilo que foi falado de mal da gente está consentindo com aquilo que foi dito de mal da gente. Isso não é verdade, né? A gente pode provar através de atos e atitudes que aquilo que foi falado da gente ou aquilo que foi ofendido para a gente não é correspondente àquilo que a gente é. Portanto, dá sim para perdoar as ofensas. E por fim, né, cara, respeitar os nossos semelhantes, todos os direitos que a lei natural lhe concede. Porque só assim a gente vai ter esse respeito recíproco de volta. E aí, para concluir essa questãozinha, a gente pode considerar como os principais vícios que ainda alimentamos e que nos impede de adquirirmos todos os caracteres do homem de bem: o egoísmo, o orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme. Esses os sentimentos mais comuns que a humanidade ainda pratica e que obstaculiza a nossa evolução. E não adianta a gente dizer que a gente não tem, porque normalmente a gente tem quase todos eles arraigados na gente. Então, talvez seria importante a gente observar na gente aquele que está mais impresso na gente. Então eu reconheço em mim que eu sou uma pessoa que tem muita inveja. Vou trabalhar a inveja nessa reencarnação, pelo menos vou trabalhar a inveja, para ver se eu consigo, numa reencarnação futura, me livrar, né, dessa mazela da inveja. Se eu reconheço em mim uma coisa, a ambição, como um vício mais premente, que eu trabalho a ambição.
né? E os outros eu vou trabalhando aos pouquinhos. Então, identificar na gente aquilo que é mais, mais impregnado para que a gente possa trabalhar e a gente possa, na hora que desencarnar, a espiritualidade que vai nos receber lá, dizer, olha, meu irmão, você lutou contra essa sua má tendência e conseguiu vencê-la. Então, você automaticamente, em futuras reencarnações, voltará livre desse vício que tanto assola a humanidade. Legal, esse quadrinho que eu achei dos caracteres do homem de bem. Né? É bem assim, bem próximo de tudo aquilo que Kardec fala, né? Ó, o homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade, deposita fé em Deus e no futuro, aceita as provações sem murmurar, retribui o mal com o bem, faz o bem pelo bem, não alimenta rancor nem desejo de vingança, é indulgente com as fraquezas alheias. Não vou nem comentar, porque senão vou estragar o quadro. Né, do homem de bem que está explícita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que eu fui buscar através dos dicionários do caminho, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Sem comentários, né, pessoal? Essas considerações que está nesse quadro, a gente precisaria fazer toda vez que a gente recosta as nossas cabeças no travesseiro, né, e buscar nessas interrogações que assolam os nossos pensamentos. E se a gente busca e acha alguma dificuldade dessa, em que a gente não conseguiu contornar, ou quase todas elas, a gente possa, no levantar de um novo dia, tentar se melhorar naquilo que viu na maior dificuldade. É um ensinamento em que Santo Agostinho fazia toda vez que ele ia se deitar. Será que como foi o meu dia hoje? Será que eu maltratei alguém? Será que eu não fui leal a alguém? Será que eu não fiz todo o bem que eu podia? Será que eu cometi mal contra alguém ou contra alguma situação? Então ele fazia, né, essa autorreflexão. E essa autorreflexão é extremamente importante para que a gente possa chegar mais próximo desse homem de bem. Ok? Falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, e é realmente sobre a última questão, né, que vai ser inerente ao nosso estudo da noite. Então, Kardec faz o seguinte questionamento, né, como que a gente deve proceder para a gente chegar ao nosso autoconhecimento, né? E aí vem a resposta dos espíritos, né? A receita é a ensinada por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, ora estudado. Interrogarmos diariamente a nossa consciência sobre os atos e pensamentos praticados durante o dia. Ou, como disse ele, elevado espírito, fazermos um balanço do nosso dia moral para avaliarmos as perdas e os lucros que resultaram de nossas ações, para sabermos se o nosso próximo tem algo a se queixar contra nós. Nossa consciência então fará com que nos conheçamos interiormente, indicará os pontos em que necessitamos nos modificar. Eu já falei um pouquinho na questão anterior, que a gente devia nem ter falado, né? Mas esse é um dos maiores ensinamentos com relação a gente se autoconhecer, né? Fazer essa autorreflexão, descobrir em nós onde foi errado, o que nós causamos de erro. E se nós tivermos a possibilidade de reconhecer esse erro, que nós possamos, no outro dia, imediatamente ir lá e ressarcir esse erro praticado. Jesus já dizia, né? Não venha aqui depositar a sua oferenda, o seu ofertório,
Se você tem problemas com teu irmão lá fora, primeiro vai lá, se reconcilia com ele, aí depois você vem aqui e dá a sua oferenda. Porque nós somos seres imortais. Se a gente vai dessa reencarnação com problemas, com pessoas queridas, com pessoas com inimizades, com dificuldades, isso vai ser, de alguma maneira, lá na frente, no plano espiritual, com relação ao plano espiritual, ao plano de reencarnação, vai ser prejudicial para nós mesmos. Então é interessante que a gente busque, né, essa avaliação concernente à questão 919 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa já amadurecer isso, gente. Não é vergonha, é mérito você colocar a sua cabeça no travesseiro e perceber que errou. E no erro, no outro dia, ir lá e consertar. Qual é o problema? A gente precisa aprender a ser humilde. E pedir desculpa pelo outro porque nós erramos não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de moral alta, de entendimento de que a gente é passível de erro. Tem coisas em que a gente não dá conta ainda de fazer, tudo bem, amadurece a ideia, vai trabalhando a ideia e aí busca trabalhar na consciência e aí então, chegado o dia, vá lá e se repatrie com as suas diferenças. E aí mais uma questãozinha, por que a gente tem necessidade de se autoconhecer, né? E os espíritos dizem pra gente assim, ó, que o autoconhecimento é uma necessidade porque somente através dele a gente vai poder proceder à nossa reforma íntima, que levará à nossa transformação moral. Essa é, em última análise, o grande objetivo final da reencarnação. Ora, gente, como é que eu vou me modificar? Como é que eu vou fazer a minha reforma íntima se eu não me autoconhecer? Se eu sou maledicente, que eu feche a minha boca na hora que eu estiver falando do outro. Que eu lute contra essas minhas dificuldades, porque eu me conheço. Se eu sou invejoso, se eu sou egoísta, se eu sou avarento, que eu trabalhe isso dentro de mim, porque eu me conheço, eu sei que eu sou. Porque trabalhando essas dificuldades e essas más tendências é que nós vamos realmente proceder à nossa reforma íntima. E é essa reforma íntima que vai levar à nossa transformação moral. E é essa transformação moral que é o verdadeiro objetivo final da reencarnação. É para isso que a gente está aqui. Se a gente passar pela reencarnação sem ter pelo menos nos autoconhecidos e através desse conhecimento não ter buscado melhorias para que a gente possa se transformar moralmente, a gente ficou um pouquinho aquém da reencarnação. Então tá aí as dicas que Kardec e a espiritualidade nos dá para que nós possamos fazer esse autoconhecimento. A aula de hoje, né, que a gente fala assim, é pouca questão, mas o assunto é bastante interessante, né? Segundo a orientação de Santo Agostinho, qual é o instrumento que a gente deve utilizar para chegar ao autoconhecimento, né? E olha a resposta que a espiritualidade nos dá. O grande instrumento que Deus colocou à nossa disposição para nos conhecermos é a nossa consciência, porque é onde está guardada a lei de Deus, a nossa consciência, né? Nela está escritas as leis morais que o escritor Richard Simonetti denominou a Constituição Divina. É o código que se deve balizar o nosso comportamento, submetendo a nossa consciência às ações que praticamos e os pensamentos que emitimos durante o dia. Saberemos sempre, à luz das leis naturais, em que acertamos ou em que erramos, sem que não há como chegarmos ao autoconhecimento. E quando a gente sabe onde a gente erra e onde a gente acerta, a gente vai estar fadado a se autoconhecer. Se autoconhecendo, a gente busca balizar esse comportamento que é o menos digno da gente. E aí a gente faz o quê? A gente fortalece o nosso crescimento moral. E é para isso que a gente veio aqui nessa reencarnação. Posto isso, eu acho que dá para ter assim, né, uma balizada da aula. Eu espero que vocês entendam. Caso não entendam, nós estamos à disposição no nosso
WhatsApp para que vocês emitam lá suas dúvidas. Nós estaremos predispostos a tentar auxiliar naquilo que for possível. Antes que a gente encerre, né, a nossa aula, eu gostaria de dizer imensamente da saudade que eu sinto de cada um de vocês, mandar individualmente a cada um de vocês o meu abraço fraterno, o meu carinho. Eu que sou uma pessoa muito falante, assim, eu gosto muito de brincar, eu sinto uma falta danada, né, de poder participar isso com vocês. Eu falo ainda com meus amigos que eu sou um espírito meio zombeteiro, né, porque eu ainda faço muito algazarra, eu brinco muito com as coisas, mas eu adoro estar no meio de amigos, no meio de pessoas queridas, principalmente quando eu me encontro com essas pessoas que têm por identidade a mesma que a minha, que é buscar, através dessa doutrina maravilhosa, se melhorar, mesmo que um pouquinho só, um degrauzinho só, que eu, meu amigo Lauro, minha amiga Denise, meu amigo Salvador, que nós, de alguma forma, possamos ter contribuído com relação a todos vocês. Né? É difícil a gente se despedir sem a gente se ver. Né? É uma despedida que é mais doída, porque na despedida sem distanciamento a gente pode se abraçar, né? A gente pode, de uma certa maneira carinhosa, ter esse contato. Né? Então eu trago aqui hoje o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Agradeço imensamente pela paciência que vocês tiveram, em particular com as minhas deficiências com relação às videoaulas. Eu espero ter alcançado pelo menos alguma coisa de bom, de melhoria em cada um de vocês. Que a paz do Mestre Jesus possa estar na vida de cada um de vocês, amparando vocês, auxiliando vocês, a vocês que de alguma maneira ou de alguma situação, através da pandemia, passaram por essa dificuldade e através dessa dificuldade perderam alguma pessoa querida. Sintam-se abraçadas por mim, sintam-se que o meu sentimento de muito carinho e de muito amor por vocês é muito grande. Muito obrigado a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus nos ampare e esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.